Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais este dia que Ele nos concede para nos reunirmos neste lugar, para adorarmos o Seu nome em espírito e em verdade, para nos debruçarmos sobre o texto bíblico, para aprendermos e apreendermos dele tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento e desenvolvimento espirituais. Eu creio que esta ebol vai ficar marcada em nossos corações. O primeiro dia não estive aqui, mas conforme o depoimento dos irmãos foi uma bênção. Ontem estive aqui e vimos que foi uma bênção. Eu creio que hoje não será diferente, amanhã também. O Senhor está aqui, amém? Então estão sendo dias marcantes, que nós possamos aproveitar bem esses momentos na presença do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de aproveitar que estamos de pé, pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2, onde nós lemos ontem. Vamos ler a partir do verso 1, fazer uma leitura alternada, responsiva, intercalada, ou seja, eu leio o primeiro verso, meus irmãos leem o segundo, eu leio o terceiro, os irmãos leem o quarto, e assim sucessivamente. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18, e depois vamos ler do versículo 32 ao versículo de número 39, ok? Versículo 1 ao versículo de número 18, depois versículos de 32 a 39. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena. Vamos meditar no texto sagrado. Quem encontrou, diga aleluia. Se bem que o texto também está sendo projetado ali, se você não tem Bíblia, tem como acompanhar ali. A minha versão é justamente a Almeida Revista e Corrigida, que é que está sendo projetada lá, então não tem erro. Diz a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam uns nos termos, dizendo uns aos outros: que é isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Ele, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou as vozes e disse: falamos de Deus, e todos os animais em
estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E disse-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis nos assentar adorando o nome do Senhor. A leitura foi longa, mas necessária, porque nós vamos estar, durante a nossa ministração, tocando em alguns pontos que estão nessa leitura alongada que fizemos, nessa porção das Escrituras que foi lida nesta noite. Bem, queridos, ontem nós falamos sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós ressaltamos que, em termos de tipo de manifestação, não há diferença, mas em termos de alcance e intensidade de manifestação, nós temos algo muito maior no Novo Testamento do que ocorre no Antigo Testamento. E aí, logo na sequência, nós mostramos alguns textos bíblicos que evidenciam que a regeneração ocorria no Antigo Testamento, que a doutrina da justificação pela fé tem base no Antigo Testamento. Nós mostramos que os dons espirituais também se manifestavam no Antigo Testamento, mas de forma fugaz, e apenas um grupo seleto de pessoas, reis, profetas e sacerdotes, que eram aqueles que, ao assumirem suas funções, recebiam a unção, é que detinham, possuíam dons espirituais, os dons se manifestavam através deles. Mesmo assim, não era algo que acontecia com uma frequência com que nós vemos hoje no Novo Testamento, na vida de todos aqueles crentes que buscam essa dádiva que está acessível a todos para as suas vidas. Então, depois nós falamos sobre a tríplice bênção. Estou recapitulando aqui, os irmãos que estiveram aqui se lembram muito bem. Se você não esteve, isso é a síntese do que nós falamos ontem. Nós falamos sobre a tríplice bênção na sequência, que é o sacerdócio de todos os santos, a realeza de todos os santos e, finalmente, falamos do profetismo de todos os santos, mas não nos aprofundamos nesse ponto, o que nós vamos fazer hoje. E esse ponto é muito importante porque a desembocadura natural da doutrina bíblica do profetismo de todos os santos é justamente a doutrina bíblica do batismo com Espírito Santo. Então nós vamos tratar hoje sobre o profetismo de todos os crentes. Amém? Bem, queridos, falamos que esse profetismo, ele foi profetizado, ele foi vaticinado no Antigo Testamento. Nós citamos o texto de Joel, capítulo 2, que aparece no discurso de Pedro, logo na abertura do discurso de Pedro, nós lemos aqui, né? Pedro diz que o que estava acontecendo ali era o que tinha sido profetizado pelo profeta Joel, e ele cita, então, o texto de Joel, capítulo 2, nos últimos dias, há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Esse é o texto clássico para se falar sobre o profetismo de todos os crentes. E detalhe, ele diz, isto é aquilo, ou seja, o que foi profetizado ali é exatamente o que está acontecendo. Quando você vê a descrição da profecia de Joel, você vê que ela fala da manifestação dos dons espirituais. Veja que o texto não fala só de profecia. O texto fala de profecia, fala de visão, fala de sonhos, né? E a continuação vai falar de prodígios e maravilhas no céu, na terra, enfim, milagres, coisas prodigiosas. Né? E essa bênção está acessível a pessoas de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias e de todos os sexos, porque o texto diz filhos e filhas, jovens e anciãos, servos e servas também receberão, ou seja, não importa a sua classe social, não importa o seu sexo, não importa a sua idade, isso está disponível a você se você está em Cristo. Você tem que tomar posse disso. E nós enfatizamos ontem à noite que o mergulho total nessa bênção, a imersão completa nessa bênção, é o que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Amém? O termo batismo, no original grego ali, baptizo, significa mergulho, imersão. Esse termo também aparece em algumas passagens bíblicas, nós frisamos ontem, rapidamente, com o significado de derramamento, mas o sentido precípuo dessa expressão é mergulho, imersão. Mas também destacamos que o fato de ele, em alguns momentos, significar derramamento, não significa que há uma contradição, porque a ideia do derramamento é justamente aquilo que está sendo derramado sobre você simplesmente cobrir você por completo. E numa imersão é isso que acontece. Você é mergulhado na água e então a água te envolve por completo. Então, seja no conceito de derramamento, seja no conceito principal do termo batismo, que é de imersão, mergulho, a ideia é a mesma. Você entra plenamente na dimensão carismática quando você é batizado com o Espírito Santo. Falamos ontem, e volto a frisar agora, que é possível uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo experimentar graus dessa dimensão carismática. Inclusive, à medida que ela está buscando o poder de Deus na sua vida, ela pode ver manifestações até de dons espirituais de forma fugaz, eventual na sua vida. Agora, para que isso seja experimentado de forma mais frequente, se torne uma realidade mais frequente na sua vida, é preciso que essa pessoa mergulhe nessa dimensão carismática, e isso é o batismo com o Espírito Santo. Nós podemos, inclusive, fazer aqui a analogia que nós encontramos lá no livro de Ezequiel, quando ele tem aquela visão daquelas águas que correm, né? E o anjo diz para ele entrar nas águas, e ele entra nas águas um pouco, água ali nos seus artelhos, e o anjo diz, entra mais, água até os joelhos, e o anjo diz, entra mais, água então até a cintura, entra mais, no fim era água que só dá para atravessar a nado. Isso é o que deve acontecer nas nossas vidas em relação a essa dimensão carismática. Deus não quer que nós fiquemos na superfície. Deus não quer que nós apenas coloquemos um pouco da nossa vida nessa dimensão carismática, mas que nós mergulhemos profundamente nisso. Isso não significa dizer que a dimensão carismática deve ser buscada em detrimento do fruto do Espírito. Obviamente que não. O crente tem que buscar as duas coisas. O que é a tal plenitude do Espírito? O que é a plenitude do Espírito? A plenitude do Espírito é justamente quando o crente, além de vivenciar o fruto do Espírito, também vive a dimensão carismática. Vive a manifestação dos dons espirituais em sua vida. Se você só tem os dons e está em falha em relação aos frutos, então você não tem a plenitude do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, que é uma maravilha, mas você ignora, relega os dons, você não tem a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito se dá justamente quando você tem o fruto do Espírito e os dons espirituais, a dimensão carismática como uma realidade na sua vida. Se você entendeu, diga aleluia. Podemos ver isso em Gálatas, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Paulo escrevendo aos crentes na Galácia, quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele toca nesse assunto. Veja que ele vai dizer no capítulo 3
que os crentes na Galácia já estavam vivenciando a manifestação dos dons espirituais. Vamos ver rapidamente isso antes de ir para o capítulo 5. Capítulo de número 3. Versículo de número 5, ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, ele está falando que através da pregação da fé eles receberam o Espírito. Aqui é o recebimento do Espírito no sentido do derramamento do Espírito, da manifestação dos dons espirituais, tanto que na sequência ele diz: e que opera maravilhas entre vós. Então isso significa dizer o quê? Que os crentes da Galácia já tinham vivenciado dons espirituais, mas eles estavam falhando em relação ao fruto do Espírito, e isso tinha muito a ver, inclusive, com essa dissensão que estava ocorrendo lá, por causa dessa ênfase nas obras da lei, como se fossem necessárias, imprescindíveis e postergáveis para a manutenção na salvação. Quando, na verdade, não, se estamos em Cristo, todas aquelas orientações da lei em relação a rituais, a cerimoniais, a datas, né, a circuncisão e outras coisas, mas tudo isso não era mais necessário para a vida do crente. Se você, naquela época, era um judeu cristão e quisesse continuar praticando essas coisas, não tinha problema. Eles usavam mais como uma questão distintiva, se destacando como o povo hebreu, né? Mas você não poderia ver isso como necessário para a salvação. Quando nós tivemos o concílio em Jerusalém, narrado lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos dizendo que os judeus cristãos quisessem continuar praticando essas coisas, podiam, mas tinham que ter consciência de que isso aí não era necessário para a salvação, e inclusive os gentios estavam livres para não praticarem esse tipo de coisa. Essa foi a decisão do concílio em Jerusalém. Mas tinha irmãos que eram judeus cristãos que estavam exigindo para os cristãos gentios da Galácia que eles praticassem as obras da lei, que se circuncidassem, né, que seguissem ali as datas, né, as cerimônias, aquela coisa toda, aquelas festas. E Paulo disse, não é necessário impor isso sobre eles, é absurdo, né? Isso aí não é mais necessário, né? Tudo isso tinha a sua importância e isso deixou de ser necessário. Por quê? Porque isso era algo que apontava para Cristo. Depois da obra de Cristo, isso perdeu o seu efeito, né? Era importante, tinha uma importância, inclusive, pedagógica, didática para o povo hebreu, né? Mas agora que você está em Cristo, isso é desnecessário, porque em Cristo toda a lei se cumpriu, então você não precisa mais praticar essas coisas. E Paulo, então, vai falar sobre isso nessa epístola, e no capítulo 5, falando da liberdade cristã, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E depois de ele falar sobre o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne são elencadas nos versículos 19, 20 e 21, o fruto do Espírito é apresentado no versículo número 22, ele vai dizer no versículo de número 25, arrematando, fechando esse assunto das obras da carne e do fruto do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então veja que são duas coisas distintas, mas que são operadas pelo Espírito em nossas vidas. Viver no Espírito e andar no Espírito. Ok? O que é andar no Espírito? Andar diz respeito a proceder. Andar é uma expressão que é usada como metáfora do comportamento. A forma como a pessoa anda, a forma como a pessoa procede, a forma como a pessoa se comporta. Então, andar no Espírito diz respeito a comportamento. Então, andar no Espírito diz respeito ao quê? Ao fruto do Espírito. E o que é viver no Espírito? Aqui, essa expressão paulina, viver no Espírito, diz respeito à manifestação dos dons espirituais. Esse estar na dimensão carismática. Aí o que Paulo diz aqui para eles, não basta que vocês vivam no Espírito. É preciso que vocês também andem no Espírito, ou seja, além dos dons, é preciso o fruto do Espírito. Quando você tem o fruto e os dons e o fruto, você tem o que a gente chama, teologicamente, de a plenitude do Espírito. Amém? E isso não deve faltar na nossa vida. Então, queridos, o crente deve buscar
esse mergulho na dimensão carismática sem olvidar, sem esquecer, sem relegar a necessidade de desenvolver o fruto do Espírito. O fruto é produzido, os dons são concedidos, quem produz é o Espírito em nossas vidas, daí a necessidade de nós estarmos em íntima comunhão com Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa operar em nossa vida, fazendo com que esse fruto seja produzido. Não é? E os dons são concedidos, como está escrito lá nos primeiros versículos do capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos crentes em Corinto, é o Espírito Santo que administra, que distribui esses dons soberanamente. Não é? É preciso que você esteja na dimensão carismática e peça a Ele os dons, e Ele vai distribuir na sua vida, e é Ele que vai fazer com que esses dons se manifestem na sua vida. Por exemplo, dom de curar. Uma pessoa que tem um dom de curar, isso não significa dizer que o dom de curar se manifesta como um dom natural. Isso é uma péssima compreensão sobre os dons espirituais. Tem gente que pensa que dom espiritual é como dom natural. Tipo assim, você tem um dom natural de, sei lá, de ter um tino para a arte diferente de outras pessoas, ou mais aguçado que outras pessoas. Né? Um lado lúdico, vamos dizer assim, mais aguçado do que outras pessoas. Você já nasceu com um pendor maior para o lado lúdico. Né? Isso aí você tem permanentemente. Não é o que tem no momento, depois não tem de novo. Você tem permanentemente isso. Né? O dom natural é assim, não é verdade? Agora, o dom espiritual, ele é administrado pelo Espírito na sua vida. Né? Tem gente que pensa que alguém, por ter o dom de curar, ele pode curar a hora que quiser a pessoa. Oh, espera um pouquinho, aí eu só vou almoçar aqui, quando terminar o almoço eu vou orar e você vai ser curado. Não é assim. Eu já vi gente que é sensacionista dizendo assim, tem o dom de curar, então eu quero ver você ir lá agora no hospital e curar todo mundo. Não tem o dom de curar? Ele pensa que é assim, que você é que manda no dom e o dom tem que se manifestar a hora que você deseja e quiser. Não. A gente sabe que uma pessoa tem um dom de curar quando? Quando essa pessoa é usada frequentemente por Deus para a cura. Mas isso não significa dizer que a cura vem quando essa pessoa quer. Porque é o Espírito quem opera, é Ele que administra, amém? É Ele que vai operar, agora vai, agora não, é Ele. A gente é só o canal, é só o instrumento, amém, irmãos? Então, nós devemos buscar os dons espirituais, e para isso é preciso que a gente procure esse mergulho da dimensão carismática, porque aí você vai ter, então, esses dons muito mais acessíveis a você. Não é à toa que os teólogos pentecostais, durante muito tempo, usaram a expressão porta de entrada dos dons para se referir ao batismo com o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido muito essa expressão. O batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. Isso é um fato. Volto a dizer, não que você não possa, eventualmente, se ser batizado com o Espírito Santo, ver a manifestação de um dom, de repente, na sua vida, mas de forma fugaz, eventual. Agora, se você está na dimensão carismática, então a manifestação dos dons é muito mais frequente. O batismo com o Espírito Santo é essa porta de entrada para a dimensão carismática, o mundo da manifestação dos carismas, dos dons espirituais. Amém? De maneira que quando você é batizado com o Espírito Santo, agora que você está nessa dimensão carismática, agora que você tem que procurar mais ainda os dons, porque esses dons vão estar muito mais acessíveis a você e você vai ver Deus fazendo através de você coisas maravilhosas. Não é fui batizado e agora parou. Não. Desenvolva. Né? Por exemplo, Deus te batizou com o Espírito Santo, Jesus se batizou com o Espírito Santo. Você pode desenvolver o dom de variedade de línguas, profecia, discernimento do Espírito, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E vamos falar sobre isso agora, porque a gente vai começar a definir o que é esse profetismo. Porque existe a profecia em si, né? Existe o conceito bíblico de profetismo. Vamos explicar isso aqui agora. O conceito mais básico de profetismo é justamente aquele relacionado à profecia, né? O que a gente chama de profecia. Que é o quê? Você ser um transmissor de uma mensagem divina. Né? Você sabe que o termo traduzido por profetizar na Bíblia, né,
o termo traduzido por, melhor dizendo, profetizar não, o termo traduzido por profeta na Bíblia, que é Navi, no hebraico, esse termo ninguém sabe o seu real significado, ninguém sabe. Como é então que a gente traduz como profeta? Como é que veio essa ideia de traduzir como profeta? Veio da seguinte forma: por causa de passagens que nós encontramos em Êxodo e em Deuteronômio, que mostram que ser um Navi era ser um porta-voz de Deus. Vamos ver essas passagens? Êxodo capítulo de número 7, versículos 1 e 2. São esses textos que deram uma pista para os estudantes da Bíblia para o significado de Navi, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Contextualizando aqui, Moisés tinha recebido a mensagem de Deus para levar a Faraó. Mas ele estava muito tímido, dizia que não sabia falar, tal. Deus no começo deu até um aperto nele, né? Dizendo assim, ó, quem foi que fez a boca do homem? Né? Não fui eu, Senhor? Então, vai lá, fala. Mas ele estava receoso, então Deus disse, não, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Chama Arão, teu irmão, e ele vai ser o seu profeta. Você vai ser como Deus diante de Faraó, e ele, Arão, vai ser o seu profeta, ou seja, Arão vai ser o seu porta-voz. Tá? Então, esse texto deu uma pista para o significado de Navi. Navi, então, significa um porta-voz. Né? Ninguém sabia o significado do termo, se perdeu no tempo e no espaço, mas a partir desse texto aqui fica claro. Outro texto é Deuteronômio capítulo 18. Versículos 18 a 22. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já dá para perceber o que faz um profeta, né? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então aqui dá para ver que um Navi, um profeta, é um porta-voz, é um mensageiro. Ok? Então, daí nós temos a ideia do profeta como um porta-voz, um mensageiro. Sendo que o próprio termo profeta, que a gente usa hoje, que é a forma portuguesada de uma expressão grega, porque quando houve a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta, ali no 3º século antes de Cristo, né? Aqueles 72 rabinos, né? Que Ptolomeu chamou para vir a Alexandria, eram 6 rabinos para cada tribo de Israel, e o sumo sacerdote Eleazar era um deles, era o mais velho, e foi quem separou aqueles rabinos, né? E os trouxe a Alexandria, está lá na carta de Aristeu, Flávio José também conta isso, Filo de Alexandria, no seu livro A Vida de Moisés, também conta essa história, enfim. Né? Eles, quando fizeram a versão que teria sido feita em 72 dias, ou 70 ou 72 dias, do hebraico para o grego do Antigo Testamento, né, a tradução do Antigo Testamento, eles tinham que escolher uma palavra para Navi. E aí escolheram aquela palavra, que dá origem à nossa expressão em português profeta, né, que eles achavam que era aquela que melhor designava a coisa. Né? Eles tinham duas expressões. Né? Uma não dava, porque era uma que dava a ideia muito de uma coisa mais agressiva, né? Que era muito usada para aqueles xamãs pagãos, aquela coisa toda. E eles usaram essa do profeta, que, na verdade,
é uma expressão que também era usada para aqueles oráculos pagãos, né? Mas era um pouco mais suave e eles achavam que era aquela que tinha mais sentido. Esse termo, no grego, dá a ideia, na verdade, de uma pessoa que recebe visões e mensagens, né, da divindade e passa para as pessoas. Então, é uma espécie de oráculo. Então, é importante entender também a escolha do tempo, porque profeta não é só um mensageiro, é uma pessoa que recebe visões também, né? Ele é um vidente, né? Ele é um vidente. E isso tem tudo a ver com o profetismo, porque em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, é dito que os profetas do passado eram chamados de videntes. Antes eles eram chamados de navios, que a gente traduz como profeta, eles eram chamados de videntes. E aí, quando aparece o termo vidente, aparecem dois termos lá no hebraico, que têm o mesmo significado, em exceção a mesma coisa, a gente traduz por vidente, que são pessoas que têm visão. E se você prestar atenção, Abraão, que é o primeiro homem na Bíblia chamado de Navi, de profeta, esse está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, ele era uma pessoa que recebia a mensagem de Deus como? Através de visões. Então perceba que profeta, Navi na Bíblia, não era apenas uma pessoa que trazia uma mensagem da parte de Deus. Navi era uma pessoa que tinha visões, né? Mais do que isso, Navi era uma pessoa que tinha o dom de curar. Vamos lá para Gênesis capítulo 20, esse texto, e que é o primeiro na Bíblia onde a expressão aparece, e relacionada justamente a Abraão. O contexto aqui é o seguinte: Abraão chega lá em Gerar, né, onde o rei era Abimeleque, e ele nega que Sara, sua mulher, é sua mulher, né? Ele diz uma meia-verdade, que é sua irmã, né? Na verdade, ele era sua meia-irmã e esposa dele. E Abimeleque toma Sara como sua esposa, mas não consegue tocá-la, porque quando ele toma ela como esposa, ele cai em enfermidade, e não só ele, toda a sua casa cai numa enfermidade. E ele não sabe por que isso está acontecendo, porque essa maldição está vindo, essa enfermidade caiu sobre ele e sobre toda a sua casa, e Deus aparece a ele, né? E Deus diz o seguinte, versículo 3, Deus, porém, viu Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Veja que ele não chegou a ter relações com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Porque a nação de Gerar era uma geração... Gerar era uma nação que andava de forma correta, de forma prudente, né? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? Ou seja, Abraão não disse que é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. E veja, Deus queria livrá-lo. Deus mandou essa enfermidade para ele não poder tocar nela, né? E Deus estava dando uma chance de ele fazer a coisa certa. Ele fez a coisa errada por engano, não por maldade. Verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, Navi, profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E aí, o versículo seguinte vai dizer que ele chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. E Abraão, então, intercedeu por ele, por sua casa, e eles foram curados. Mas veja o que Deus disse para ele. Deus disse para ele: olha, vai até ele, e ele vai interceder por você, e você será curado. Por quê? Porque profeta é. O que é que nós entendemos aqui? Que Navi não é só um mensageiro, não é só um vidente. Navi também é alguém que cura.
E cura porque recebeu de Deus esse poder para curar. Então, Navi é, segundo Êxodo capítulo 7 e Deuteronômio capítulo 18, alguém que recebe a mensagem de Deus para entregar. Mas Navi é também um vidente, como nós vemos em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, e como nós vemos na vida de Abraão, que era chamado de profeta, e na vida de outros profetas, que recebiam visões da parte de Deus. Então, uma pessoa que recebia visões, revelações, também era um profeta. E segundo o versículo 7 do capítulo 20 de Gênesis, que é a primeira passagem da Bíblia onde aparece a expressão Navi, profeta é alguém que tem o dom de curar. Pede para ele orar por você e você vai ser curado. Por quê? Porque ele é profeta. No Antigo Testamento, perceba que quando alguém estava enfermo, ele ia recorrer a quem? Ao profeta. Porque o profeta era aquela pessoa que detinha os carismas divinos, os dons espirituais. Então, o profeta era o nome dado, Navi era o nome dado a uma pessoa que era, para resumir, um vetor do mundo espiritual no mundo terreno. Aquilo que a gente chama um canal de Deus. Pronto, é isso. Era uma pessoa que tinha revelações, que tinha visões, que trazia a mensagem de Deus para as pessoas, que curava. Essa pessoa era um Navi, essa pessoa era um profeta. Uma pessoa que tinha discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Veja lá, João, capítulo de número 4. Jesus conversando com a mulher samaritana. Versículos 16 a 19. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Essa mulher finalmente percebe que a água de que Jesus está falando era uma água de ordem espiritual. No versículo 15 ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus então, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ou seja, profeta é alguém que detém um conhecimento especial. Quando alguém detinha um conhecimento especial, palavra de conhecimento, era profeta. Se alguém tinha o dom de curar, era profeta. Se alguém recebia visões de Deus, era profeta. Se alguém transmitia uma mensagem de Deus, era um profeta. Esse é o conceito de profetismo na Bíblia, que é muito mais amplo do que o conceito tradicional que nós temos, que é apenas uma pessoa que traz uma mensagem. Né? Isso é, vamos dizer assim, a essência, o principal do ministério profético. Mas no ministério profético, o conceito de profetismo ia mais adiante. Amém? Então nós temos isso. E aí você vai ver também em Daniel, em Salomão, em Aías, nós temos esse conhecimento especial, né? Aías, aquele profeta, né? Que estava já idoso, cego, quando o filho de Jeroboão ficou doente. E aí Jeroboão disse, olha, vai lá até a casa do profeta Aías para pedir para ele orar por nosso filho, para ele ser curado, né? Mas Jeroboão tinha feito a nação desviar-se do Senhor, tinha desprezado o profeta Aías, mas queria naquela hora ali uma bênção que era a cura da criança. E a mulher de Jeroboão foi disfarçada. A Bíblia diz que ela foi disfarçada para não ser reconhecida. Porque já imaginou, Jeroboão, que tinha desprezado os profetas do Senhor. Agora a mulher dele ia lá, bater na porta do profeta Aías, o pessoal ia ver, o que é isso, né? Agora está indo atrás do profeta. Então ela foi disfarçada. A Bíblia diz que ela foi às esconças, disfarçada. E quando ela bateu na porta, Aías, que já era idoso, estava cego, lá dentro disse, entra, mulher de Jeroboão. Isso é o profeta. Ou Eliseu, quando o servo dele foi lá até Naamã, né, disse, não, olha, o Eliseu mudou de ideia e recebeu aqueles presentes e tal. Quando ele chega, Geazi, o que você fez? Não, o senhor não fez.
Não diz isso não, porque em espírito eu fui até você e vi você fazendo tudo isso. Isso é o profeta. Inclusive, nós temos 2 profetas no Antigo Testamento que são chamados profetas em plenitude carismática, que são aqueles que manifestam mais dons, né? São Elias e Eliseu. Você vê eles ressuscitando mortos, vê eles fazendo milagres que operam na natureza, por exemplo, o machado que afunda né? A multiplicação de alimentos, né? O toca com a capa no rio e o rio se abre, né? Moisés também era um profeta em plenitude carismática, né? E Jesus, quando ele aparece como um profeta em plenitude carismática, né? Já a gente vai falar sobre Jesus, que é muito importante sobre essa questão do profetismo. Então, perceba que profetismo é algo que vai muito além do que trazer uma mensagem divina. Na própria mensagem de Joel 2,28, diz, derramarei do meu espírito e vai haver o quê? Profecia, visão, sonhos e prodígios de toda sorte. E não é isso que a gente vê na igreja primitiva no começo? Milagres de toda sorte. Livramentos extraordinários. Tem aquele lá que a gente cita muito de Pedro, em Atos capítulo de número 12, mas tem um outro milagre que às vezes nos escapa. Está lá no início de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se encontro aqui, que me veio à mente nesse momento. Tem aquele de Atos capítulo número 12, quando Tiago é preso e marcada a data da sua execução, e a igreja com certeza estava orando para que ele não fosse morto, mas chega a data da execução e ele é decapitado. E aí depois Herodes, animado, porque aquilo ali fez com que os judeus, os saduceus, né, os príncipes sacerdotes ficassem felizes com ele, então manda prender agora Pedro, outro líder da igreja. Tiago, irmão de João, foi o que foi decapitado. E a igreja vai interceder por ele, e Deus quis livrar Pedro. Na noite que antecedia o dia da sua execução, Deus enviou o anjo que tirou ele lá de dentro, né? Veja que a igreja com certeza orou por Tiago, mas Deus permitiu que ele fosse. Mas Deus quis livrar Pedro. Por quê? A gente não sabe. A gente tem até uma pista. Você se lembra daquele episódio em que João e Tiago chegaram assim, os filhos de Zebedeu chegaram para Jesus, Senhor, queremos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda lá no reino de Deus, né? Inclusive a Bíblia diz que a mãe deles chegou até a pedir isso a Jesus. E você sabia que eles eram primos de Jesus? Veja que esse negócio de nepotismo vai bem longe na história, né? A tia de Jesus chegou, olha, teus primos aqui, João e Tiago, tal, né? Coloca um à tua direita, Joãozinho, à tua esquerda lá, Tiaguinho, né? Aquela coisa. Jesus diz para João e Tiago, vocês querem, né, posição no reino? Vocês estão dispostos a tomar o cálice, por exemplo, do martírio, do sofrimento? E aí eles disseram, sim, Senhor, sim. Tiago e João, né? Tiago foi o primeiro apóstolo que morreu, decapitado. Primeiro martirizado. E João quis Jesus que ele fosse o único dos 12 apóstolos que não passasse por a eternidade de morte matada, como se diz popular, mas de morte morrida, né? Enfim, a soberania de Deus. Deus é soberano. Mas além daquele livramento, tem outro, mais extraordinário ainda. Chega no capítulo 4. É 5. Obrigado. Obrigado. E levantando-se o sumo sacerdote, verso 17, estou lendo. E todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas
tendo lá ido os servidores, não as acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aqui foram os apóstolos, né? Não foi um só, não foram vários. Milagres, coisas extraordinárias que aconteciam. Amém? A manifestação dos dons espirituais, inclusive palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Jesus disse: quando vocês receberem o Espírito, Jesus fala isso no Evangelho de João, mas ele fala isso em Mateus também, que vocês estiverem sendo interrogados e vocês não souberem o que falar, o Espírito vai dizer a vocês o que vocês devem dizer. E muitas vezes isso aconteceu. O Espírito deu a palavra lá e aconteceu com Estevão, né? E ele fez aquele discurso que eles não podiam nem ouvir, tapava os seus ouvidos. Isso é a operação do Espírito Santo de Deus. Estevão era cheio do Espírito, e essa expressão ali em Atos, em Lucas, diz respeito a revestimento de poder, a batismo com o Espírito Santo. Esse profetismo foi vaticinado, né? Lá no Antigo Testamento. Nós temos o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nós temos o texto de Isaías 59, 21, que diz que o espírito de profecia estará sobre a tua boca e sobre a tua descendência, né? O que lembra aquele versículo que nós lemos, 39 de Atos 2, que diz que sobre os filhos dos teus filhos, promessa para você, e para os filhos dos seus filhos, e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar, né? Nós temos Números 11, 29, quando Moisés diz: eu queria que todo o povo de Deus fosse profeta, né? E aí Joel 2,28 vai dizer que o Espírito vai ser derramado e todos profetizarão. E Isaías 59, 21 diz que o Espírito da profecia estará na boca de todos. Amém? Então veja que isso era um cumprimento, inclusive, de um desejo que Moisés externou em Números capítulo 11, versículo número 29. Aquele episódio em que os 70 recebem a fusão do Espírito e profetizam e falam em línguas ali, provavelmente, como dizem os especialistas, a maioria dos especialistas do Antigo Testamento afirma isso. E aí o pessoal diz: como é que pode? Eles achavam que isso tinha que ser exclusivo para Moisés. Aí Moisés diz: não, eu quisera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso realmente ocorre na Nova Aliança. O profetismo está acessível a todos. Amém? O que a gente chama, então, pastor Silas, de dom de profecia? Uma pessoa que tem o dom de profecia, uma pessoa que é profeta, dentro do perfil do Novo Testamento. O que é que isso significa? É uma pessoa que é usada mais comumente em profecia, no sentido de transmissão de uma mensagem recebida da parte de Deus, né? Deus traz uma mensagem para aquela pessoa e ela entrega, e essa mensagem tem um conteúdo de ou exortação, ou consolo, ou edificação. Pode ser uma mensagem preditiva, pode ser uma mensagem não preditiva, mas o seu conteúdo tem um objetivo ou de consolar, ou de exortar, ou de edificar de forma geral. Amém? Então, uma pessoa que é usada muito nesse sentido é que a gente chama de uma pessoa que tem um dom de profecia, porque o termo profecia ficou muito ligado à transmissão, mas eu estou mostrando aqui que na Bíblia o ser profeta não diz respeito apenas a isso. Amém? Amém? Diz respeito a muito mais do que isso. Era você ser uma pessoa que detinha dons espirituais. Enfim, resumindo, se você no Antigo Testamento manifestasse algum dom espiritual, era profeta. Era considerado um profeta, né? E veja que a pessoa tinha que aprender a desenvolver isso. Você tinha até escola de profetas no Antigo Testamento, né? Que Elias, Eliseu, né, Samuel ficaram à frente, né? E você tinha ali aqueles líderes profetas, né? E que eles treinavam os profetas mais jovens, aquelas pessoas que recebiam o dom de Deus, recebiam um chamado. Geralmente era como ocorreu com Elias e Eliseu, né? Deus falou para Elias, para ele ir até Eliseu e dizer: olha, você vai ser profeta. E Eliseu então veio, e aí ele foi treinado, né? Aprendeu como é que ele deveria lidar com isso que ele estaria recebendo da parte de Deus. E nós temos, inclusive, uma outra coisa que é muito comum, que é a questão da transferência profética. Isso é o que nós vemos muito no Antigo Testamento. E é importante a gente lembrar disso, porque tem a ver com o texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos. A gente vai chegar lá. Já estamos
fechando essa parte do profetismo do Antigo Testamento para chegar no Novo. Né? O que é a transferência profética? É aquilo que você vê no caso de Moisés e os 70. Né? Moisés orou por aqueles 70 e a Bíblia diz que do Espírito que estava sobre ele, eles receberam. Isso não é um jogo de soma zero, não. Tá? Tem gente que a gente viu isso já em muitos movimentos neopentecostais, que acredita que o fulano impõe as mãos sobre a pessoa e transfere do Espírito que está sobre ele, significa dizer que ele vai ficar agora sem um dom e aquela pessoa ficou com um dom que era dele. Né? O jogo de soma zero, não é isso. Essa coisa do Espírito que está em você, o Espírito de Deus, aquela pessoa receber através da sua imposição de mãos, isso significa o quê? Que aquela pessoa receba o mesmo tipo de dom e ação do Espírito na sua vida que aquela pessoa que está intercedendo por ela tem. Significa isso. Isso é o que alguns teólogos vão chamar de transferência profética. Você tem o caso de Moisés e os 70, em Números 11, 25. Você tem o caso de Moisés e Josué, em Deuteronômio 34 e 9. De Elias e Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 15. E a gente vai chegar no Novo Testamento já já. E perceba que isso acontecia, e uma das coisas que era muito comum era a imposição de mãos. Né? A imposição de mãos. Agora vamos falar de um outro ponto para a gente chegar no Novo Testamento. Havia uma profecia no Antigo Testamento de que surgiria um profeta como Moisés, em plenitude carismática, e que ele deveria ser ouvido, porque assim como Moisés foi aquele apóstolo, para usar o termo lá de Epístola aos Hebreus, da Antiga Aliança, Jesus é o apóstolo, como diz lá o escritor aos Hebreus, da Nova Aliança. O enviado, o mensageiro da Nova Aliança. Então, é dito lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, que haveria de vir esse profeta, 18:15. Né? Vamos lá para Deuteronômio 18 de novo? Veja o que é dito. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Então veja, a Bíblia fala que viria um descendente de Davi, o Messias esperado. E a Bíblia também fala que viria um profeta como Moisés, que também era esperado. Aí você vai ter no período interbíblico alguns rabinos entendendo que eram dois Messias diferentes. Outros vão entender que era o mesmo Messias. E vão entender que esse mesmo Messias, ele era tanto profeta como sacerdote como rei. Você vai encontrar no período interbíblico, você vai encontrar o seguinte, escritos rabínicos dizendo, e também nos livros da apocalíptica judaica do período intertestamentário, em que eles acreditavam que havia 3 Messias, outros que eram 2, outros que eram 1, que seria tanto profeta como sacerdote como rei. Quem deles dizia isso é que acertou, né? Mas ninguém sabia, o pessoal imaginava como é que seria. Por quê? Porque você tem profecias, como lá em Isaías, que falam de um servo do Senhor que seria enviado e que haveria de sofrer e levar as transgressões do povo. Então isso era um Messias sacerdote. Mas também falava de um Messias davídico, rei, que haveria de reinar, né? Mas também falava de um profeta que haveria de vir. E aí você tinha essas 3 teorias. De 3, um que era profeta, um que era sacerdote, um que era rei. Eles acreditavam que o profeta e o sacerdote viriam antes do rei e eles sofreriam. Outros acreditavam que viria um que seria sacerdote e profeta e ele sofreria e depois viria o rei. E outros acreditavam que esse rei, ele seria profeta e sacerdote. E que ele sofreria inicialmente, mas depois ele reinaria. Mas eles não criam que eram 2 vindas. Eles acreditavam que era tudo isso numa vinda só que iria acontecer. Somente quando Jesus veio é que a profecia ficou clara. Que na verdade não eram 2 vindas, mas era uma única vinda. Está escrito lá em Daniel que quando se aproxima o final dos tempos, a gente vai aumentando o nosso conhecimento da profecia. Como assim? Aquele texto de Daniel capítulo 12 que diz:
que no final dos tempos a ciência se multiplicará, o conhecimento. A melhor interpretação daquele versículo, há mais de uma interpretação, mas a melhor interpretação é que, na verdade, é o que entende a maioria dos expositores bíblicos, eu concordo com eles, é que ali, o que Daniel está dizendo, o que está sendo dito a Daniel, e que ele está registrando ali, é que, com o passar do tempo, o entendimento das profecias vai chegando. Cerra essa profecia aí, Daniel, hoje você não está entendendo, mas com o passar do tempo a ciência se multiplicará, ou seja, vai acontecer coisas que o pessoal vai entender. Ah, então isso aí que foi profetizado Daniel é isso. Ah, é aquilo tal. Porque isso é natural. Entendeu? Veja, por exemplo, o nosso tempo. Vamos fazer uma analogia com o nosso tempo. A gente hoje fica achando estranho, porque a gente já sabe tudo que aconteceu. Jesus veio já, né? E acha fácil entender, né? A gente acha estranho como é que eles não entenderam isso, estava tão claro na Bíblia. Veja hoje, você tem quantas correntes escatológicas hoje? Você tem o pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pré-milenista, pós-milenista. O que é isso? O entendimento da profecia vai crescendo com o passar do tempo. Hoje, a maioria esmagadora dos evangélicos é dispensacionalista, é pré-milenista, pré-tribulacionista. Porque a maioria entende, diante dos últimos acontecimentos, nos últimos 100 anos aí, que esse é o entendimento correto. Mas já houve época que o pessoal foi mais pró-milenista, pós-milenista, que o pessoal foi mais amilenista, né? Por razões históricas que o tempo aqui não permite que a gente entre em detalhes. Tudo devido ao contexto histórico. Mas esse entendimento hoje majoritário, que é o nosso, é justamente por causa do que aconteceu nos últimos tempos. Você olha para a profecia bíblica, então você entende que esse é o entendimento mais correto. Então, na época do período intertestamentário, entre os dois testamentos, antes de Jesus vir, você tinha profecia que dizia que o Messias ia reinar, transformar Jerusalém como centro do seu governo no mundial. E tinha outros que diziam que ele ia sofrer, que ia morrer. E outra coisa, muitas vezes a profecia estava colada uma na outra. A própria profecia de João Batista é assim. João Batista, quando fala de Jesus, ele diz: venha após mim alguém que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, tal. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, na sequência, ele fala de algo que só vai acontecer quando Jesus vir na segunda vez. Que é quando ele vai limpar a eira, o juízo, tal. Na própria profecia de João Batista está misturada a primeira e a segunda vida. Nem João Batista, naquele momento, tinha um entendimento de que eram duas vindas. Ele profetizou algo que ele não entendia. Ele pensava que aquilo que ele estava falando, que Jesus ia fazer de limpar a eira, tal, seria naquele momento. Tanto é que João está preso, Jesus já começa seu ministério e ele tem dúvida lá no cárcere. Será que ele é mesmo o Messias? Aí Jesus manda o mensageiro que veio de João ir até ele dizer: fica tranquilo, Jesus disse que é ele mesmo, porque os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os paralíticos estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado, fica tranquilo. Porque ele chegou a ter dúvida. É porque ele, como os outros, pensava que ele iria sofrer tal, mas ele estabeleceu o seu reino também. Entende? Então, essas coisas estavam misturadas. No Antigo Testamento, estava aqui um texto falando do sofrimento, daqui a pouco emendava com um que ele estava reinando. Como é que pode uma coisa com a outra, né? Então, o que acontece? E havia essa expectativa desse Messias que viria, que é profeta, que é sacerdote, que é rei. E vai se aproximando a data da chegada dele. Você vê isso no primeiro século a.C., quando os líderes de Israel eram da linhagem levítica. O que é que acontece? Os líderes, geralmente, de Israel eram da linhagem levítica. Aqueles que reinavam sobre os judeus eram da linhagem levítica. Geralmente, sumo sacerdote e tal. Começou a haver cruzamento entre as famílias de Judá e Levi, para que eles tentando forçar vir esse rei que vai ser sacerdote, profeta e rei ao mesmo tempo. Porque não poderia ser um descendente de Levi, porque não é da linhagem davídica. Então, gente da casa de Levi começou a casar com gente da casa de Judá. Você se lembra que na família de Jesus,
A prima de Maria era casada com um levita, sacerdote. Olha a mistura da casa de Judá com a casa de Levi. Isso ocorreu no primeiro século antes de Cristo. Décadas antes da vinda de Jesus, eles começaram a fazer isso. Havia essa expectativa. Eles sentiam que ia acontecer. E realmente aconteceu. Sendo que quando veio, como não veio do jeito que eles esperavam, né? Não veio estabelecendo Jerusalém como centro do governo, acabando com o jugo do Império Romano, eles não aceitaram. Mas ele veio. E quando ele veio, o profeta messiânico veio. Quando fecha o cânon do Antigo Testamento, escasseia a manifestação dos dons espirituais. Você vê os livros escritos dessa época, na literatura judaica, eles mostram, eles dizem que, olha, os dons desapareceram, mas nós esperamos que quando o Messias chegar, ele vai restaurar o espírito da profecia, o ministério profético, os dons e as milagres e maravilhas vão voltar a acontecer. E realmente acontece. É isso que Lucas mostra. Você vê que Lucas mostra um anjo aparecendo a Maria, né? O anjo aparecendo lá a Zacarias. Zacarias sendo curado da mudez. Anjos que aparecem para pastores. Começa a ter uma erupção, um irrompimento de manifestações carismáticas. Zacarias profetiza, Maria profetiza aquele cântico profético dela. Né? E daqui a pouco chega João Batista, né? Que não opera milagres, mas ele recebe revelações e profetiza, faz vaticínios. Né? E Jesus chega, e quando ele chega, é o profeta em plenitude carismática. Ele ressuscita mortos, ele cura cegos, ele cura paralíticos. E a Bíblia nos diz que quando ele chega e cura a viúva, o filho, ressuscita o filho da viúva daí, o povo olha e diz, o profeta chegou entre nós. João vai dizer que uns dizem assim, o profeta esperado, aquele de Deuteronômio 18, chegou. É ele. Jesus é o profeta que haveria de vir. Agora, esse profeta, esse ungido, que é chamado lá nos cânticos do servo, lá em Isaías, o tempo não permite que a gente vá lá para Isaías agora, esse profeta, ele receberia uma unção e ele manifestaria milagres, né? E nós podemos ler, só uma passagem, vamos ler, só uma. Isaías 61, versículo 1. Você se lembra de Lucas 4? Quando Jesus volta daqueles 40 dias de jejum e oração, né? Ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, e ao ascender das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele, e ouve sua voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Né? E ele vai para o deserto impelido pelo Espírito, onde passa ali 40 dias em jejum e oração, é tentado pelo diabo. E aí, quando ele volta desse período, ele ainda não começa seu ministério. Ele foi batizado nas águas com quase 30 anos de idade, diz Lucas. Aí depois tem 40 dias no deserto. Depois ele volta ao deserto, ainda não começa seu ministério. Ele espera João ser preso. Quando João é preso, aí ele começa o ministério. Então ele já está com 30 anos de idade quando ele começa o seu ministério. E aí ele vai para uma sinagoga, né? Lá em Nazaré, e é dada a palavra a ele, ele toma o rolo do livro do profeta Isaías, abre onde está escrito isso aqui e lê. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Tal. Vamos ver como está. Deixe aberto em Isaías 61 e abre em Lucas capítulo 4. Jesus vai ler, verso 18, 4:18. O Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo, o que é que ele vai falar? Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Chegou, sou eu. E aí, a maioria não aceita, quer apedrejar ele foge dali, né? E ele vai lembrar de Elias e Eliseu, né? Que foram
rejeitados pelos seus e foram usados para alcançar outros de outras terras, né? Uma viúva que não era judia, leproso que não era de Israel, Naamã, tal. E aí Jesus está querendo dizer, olha, assim como foi com Elias e Eliseu, estão me rejeitando agora, né? Mas os milagres vão acontecer, né? E detalhe, Jesus, ele não leu a continuidade do texto. Ele leu até onde diz, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61 diz... deixa eu ver. Verso 2, é apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu o dia da vingança do nosso Deus, por quê? Isso aí é o quê? Segunda vinda. Percebe aqui que primeira vinda está misturada com segunda? Se você ler, por exemplo, acho que é Zacarias 9:9. No único versículo tem primeira e segunda vinda ali, no único versículo. Esse versículo 2 de Isaías 61 tem, primeira parte, o ano aceitável do Senhor, primeira vinda. A continuação, e o dia da vingança do nosso Deus, essa é a segunda vinda. Veja que Jesus só leu até o ano aceitável do Senhor e fechou o livro. E disse, hoje se cumpriu. Ele não leu o dia da vingança, porque isso é lá na frente, ainda não se cumpriu. E por que ano aceitável e dia da vingança? Ano é um período de tempo maior do que dia. Ano aceitável quer dizer, o período de tempo da aceitação, que é esse que nós estamos vivendo hoje, é longo. Mas a vingança vai ser dia, ou seja, quando chegar vai ser rápida. Né? Mas ele é o Messias, que é o profeta ungido. Ele diz, ó, a unção do Senhor está sobre mim. E quando ocorreu essa unção? Ocorreu quando ele estava sendo batizado por João Batista. O Espírito do Senhor desceu em forma corpórea de pomba sobre ele. Veja que a unção foi tremenda, que o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre ele. Né? E desceu sobre ele. E ele foi ungido. E vai dizer, Atos capítulo 10, Pedro pregando na casa de Cornélio, que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem, operando milagres, curando enfermos, expulsando demônios, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Amém? E o que vai acontecer quando esse profeta messiânico chega? É ele que restaurará o período dos milagres. E cria-se, você vai encontrar isso na literatura judaica, que cria-se que quando ele chegasse, ele instaurar uma época de milagres, de manifestação do Espírito, que nunca se viu. Você vai encontrar na literatura judaica, inclusive intertestamentária, sendo dito que quando o Messias chegar, toda a nação de Israel será de profetas. Por causa da profecia de Joel 2:28, por causa do anseio de Moisés em Números 11:29, e por causa da profecia de Isaías 59:21. Isso se cumpre. Ele chega, morre, ressuscita, ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando cumpre-se os 10 dias, quando chega o dia de Pentecostes, o festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, Jesus ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, sobe aos céus, ele ficou 10 dias ali, chega o dia de Pentecostes. Quando cumpre-se o dia de Pentecostes, é derramado o Espírito sobre eles, e eles começam a falar em línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Pedro diz, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, está se cumprindo agora. E no verso 33 de Atos, ele diz o seguinte, Atos 2, ele diz o seguinte, de sorte que exaltado pela destra de Deus, está se referindo a Jesus. Ele diz, verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele recebeu a promessa primeiro. Aquela promessa de Joel 2:28, que é chamada promessa do Pai, quem recebeu primeiro foi o Messias, aquele que inaugura a nova aliança. Ele recebeu. E tendo recebido, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, ele recebeu, e ele que recebeu, ele vai agora fazer a transferência profética. Por isso que a Bíblia diz que ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele agora vai pegar dessa unção que ele recebeu. O que Pedro está dizendo aqui é que aquela unção que Jesus recebeu, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, depois de ele ter sido assunto aos céus
ele pegou aquela unção que ele recebeu do Espírito e disse, vou derramar um pouco agora sobre eles. Essa unção, ele recebeu a promessa do Pai, tendo recebido, derramou sobre vós isso que vocês estão vendo. E o que foi que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas vocês vão receber Ele. E quando vocês receberem, vocês vão fazer obras muito maiores do que eu. Estar com Jesus era maravilhoso, você estava enfermo, né? Jesus, vem cá. Aí Jesus curava, né? Precisava de orientação, Jesus lá orientava, sabedoria, conhecimento e tal. Jesus vai embora, esse pessoal fica órfão. Disse, não, vou. Mas vai vir outro Consolador. E detalhe, quando ele fala outro Consolador, no original ali, é halos. Você tem no grego duas expressões que significam outro. Halos e hétero. Hétero significa outro diferente. Halos, outro idêntico, igual. Quando Jesus disse outro Consolador, ele não usou hétero, ele não disse outro diferente. Tipo assim, ele é diferente de mim. Não, ele disse, halos, é outro igual a mim. Está com ele a mesma coisa e está comigo. Vocês não estavam tranquilos quando eu estava aqui com vocês, quando estou aqui com vocês? Porque quando tem problema eu estou aqui para resolver. Fica tranquilo. Vai ter problema, vai ter adversidade. Ele vai estar com vocês e ele é igualzinho a mim. Anabaça da Bachurebe Kamashura Manás. Precisa de milagre? Ele está aqui para operar milagres. Precisa de orientação? Ele está aqui para dar orientação. Você não sabe o que falar? Ele vai colocar a palavra na sua boca. Precisa de uma operação de uma maravilha? Precisa da sua fé ativada? Ele vai chegar e vai manifestar tudo isso na sua vida. E quando, inclusive, você não saber orar como convém, ele vai interceder em você e por você com gemidos inexprimíveis. Línguas estranhas, glossolalia. Esse batismo no Espírito que você recebe, ele pegando um pouquinho do que ele recebeu e transferindo. E perceba que quando a igreja primitiva orava para alguém ser batizado com o Espírito Santo, geralmente fazia o quê? Imposição de mãos, transferência profética. Entendeu? Claro, não é a imposição de mão que vai trazer o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo sem precisar de imposição de mãos. Isso é apenas um gesto que simboliza a transferência. Entendeu? É apenas um simbolismo. Né? Porque Deus é soberano, não precisa necessariamente da imposição de mãos. Mas esse gesto que a igreja fazia, né? Inclusive vai criar depois o ritual da crisma, que é quando, infelizmente, vai se perder o conceito do batismo com o Espírito Santo. Né? O ritual da crisma surge disso. Né? Que a pessoa, depois de ser batizada e se tornar, então, membro da igreja, no caso, a igreja católica ou a igreja oriental, aí você faz a crisma ou confirmação. É quando você pede para a pessoa receber o Espírito. Ou seja, na teologia católica da igreja oriental, eles diferenciam a fusão do Espírito da regeneração. Sendo que eles colocam uma logo após a outra e a outra vem pela confirmação, pela crisma, que perdeu o significado carismático. E eu explico tudo isso nos últimos capítulos do meu livro, que está sendo oferecido aí aos irmãos, para os irmãos entenderem como isso aconteceu. Como se perdeu o conceito do batismo com o Espírito Santo, como isso foi perdido e como isso depois foi resgatado na história, isso tudo é explicado lá. Né? Eu faço uma viagem pelos séculos e mostro como isso aconteceu. Então, irmãos, veja só, o batismo com o Espírito Santo é isso. Veja a importância dessa experiência. E Jesus valorizou tanto isso que, quando ele foi assunto aos céus, foi a última coisa que ele disse. A última recomendação dele foi essa. Claro que se você não é batizado com o Espírito Santo e você vai evangelizar, vai pregar, Deus pode fazer grandes coisas, vidas vão ser salvas. A palavra de Deus em si já detém poder. Agora, não é por acaso que igrejas que são pentecostais, né, elas, é fato, elas acabam ganhando muito mais vidas para Jesus. Elas são muito mais eficientes na evangelização, não porque eles são experts em evangelização, não que não seja importante você aprender algumas coisas, porque às vezes você é novo convertido, né, acaba dizendo alguma coisa que não deveria na hora da evangelização. Tudo isso é importante você aprender. Mas até mesmo os novos convertidos, veja, a Assembleia de Deus nasceu, os primeiros crentes eram lavadeiras, eram homens simples, eram ajudante pedreiro,
pessoas que muitas vezes analfabetas, mas a pessoa aceitava Jesus, logo depois era batizada com o Espírito Santo, já saía para evangelizar. E mesmo sem ter vocabulário, sem entender muitas coisas, Deus usava, operava, ganhava vidas para Jesus, e a igreja cresceu assim. Não estou dizendo que a gente deve ignorar o conhecimento, a cultura, o treinamento. Não, isso vocês devem ter. Inclusive, se você tiver isso, mais o poder, meu Deus, isso é o ideal. Né? Mas veja, você não pode colocar as suas forças todas nisso, quando o principal de Jesus é o poder de Deus. Não é à toa que, o que é que nós estamos vendo nos últimos tempos? Você pode ver as pesquisas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. O evangelho nos Estados Unidos está caindo. Você sabia que em 1990 havia mais evangélicos nos Estados Unidos do que em 2021? 31 anos depois. Não estou dizendo queda percentual, tá? Houve uma queda percentual. Eles eram 60% da população em 1990. 31 anos depois, eles são 40% da população. Houve uma queda de 20%. Mas não é só uma queda percentual, é uma queda numérica. Vou repetir. A população dos Estados Unidos, em 1990, eram 200 e poucos milhões de habitantes. Hoje é 320 milhões. São mais de 100 milhões a mais. Não sei se foi mais de 100 milhões nesse período, mas 30 e poucos anos foram dezenas de milhões, não sei se chega a 100 milhões, mas mais de 50 milhões. Aumentou em mais de 50 milhões a população dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. E os evangélicos não só decaíram percentualmente, como eles decaíram numericamente. Aumentou a população, o número da população, diminuiu o número de evangélicos. Tinha muito mais evangélicos nos Estados Unidos em 1990 do que hoje. Não foi só queda percentual, foi numérica também. Aí quando você vai vendo, as igrejas que estão caindo são igrejas históricas. As únicas igrejas que estão crescendo são as igrejas pentecostais. Elas continuam crescendo. Se você pegar o ranking aqui no Brasil, nós não tivemos, infelizmente, por causa da pandemia, não foi feito o último censo. O censo 2020, a pandemia impediu que foi feito, ela foi adiada. Eles pretendem fazer ainda ano que vem. Né? Mas nós tivemos o último censo de 2010 e o penúltimo foi de 2000. Pegue os dois últimos censos. Se você pegar algumas igrejas históricas, todo respeito a nossos irmãos das igrejas históricas, que são servos de Deus, e que os que são fiéis a Deus vão para o mesmo céu que a gente, não estou aqui diminuindo nem nada, Deus me livre. Mas assim, você vai ver que as igrejas históricas diminuíram numericamente. Muitas delas diminuíram numericamente, não vou mencionar aqui o nome de algumas delas, mas diminuiu de um censo para o outro em 10 anos numericamente. Quais foram as únicas que subiram? Quais foram? Pentecostais. Isso é no mundo todo. Se você for para a Europa, as igrejas históricas continuam caindo. Quais são as únicas igrejas que estão crescendo lá? As igrejas pentecostais. Isso é por acaso? É por acaso que o século XX começou com os tradicionais sendo mais de 90%, 99% dos evangélicos do mundo. E hoje, 2/3 dos evangélicos do mundo são pentecostais e carismáticos? Isso é por acaso? O que eu acho mais engraçado ainda é que irmãos pentecostais ainda ficam fascinados com teologias de igrejas que estão morrendo espiritualmente, que creem em sensacionismo, que os dons não são para hoje. Meu Deus do céu, isso é não conhecer a palavra de Deus e o poder dela. Isso é abraçar algo que está morrendo. Pessoas que não creem mais em milagres, em dons, essas coisas todas, daí pula para o liberalismo logo, que é o que acontece, que começa a questionar a palavra de Deus. E não estou dizendo que todos os irmãos tradicionais que têm esse posicionamento, eu não estou dizendo, mas abre a porta para isso. E é isso que na prática acontece. O liberalismo entra. Agora, vem cá, irmãos, se você crê que os dons são para hoje, que os milagres acontecem hoje, você vai duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus não existe? Não tem como. Olha, um pentecostal se tornar ateu, vou dizer que não seja impossível, né? Porque a gente vê casos de apostasia que são absurdos. Mas mesmo assim, enfim, é uma coisa... Mas assim, ele crê em milagres, ele vive milagres, se ele realmente experimentou milagres de Deus na sua vida, né? Ele tem isso na sua vida, né? Então, ele entrar no caminho do liberalismo é muito difícil. Só se for essa linha hoje, que é a nova face do liberalismo, que é esse lado progressista, em que ele crê no espiritual, crê nisso, mas ele abre para a área comportamental, entendeu?
que aí isso pode ser a porta de entrada de ideologias, de abertura no comportamento, para esfriar a chama do Espírito, porque isso afasta o Espírito Santo. Né? Se você não se preocupa com santificação, com essa coisa toda, então você começa a minar. E isso, o apagar da chama pode vir desse lado. Mas, em termos de não crer nos milagres, essa coisa toda, o pentecostal, se ele é pentecostal, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. O pentecostal, quando ele lê a Bíblia, né, ele não lê assim, puxa, que milagre extraordinário no capítulo 5 de Atos, né? Poxa, Jesus fez isso no passado, hoje não ocorre mais. Quer dizer, ele lê as histórias de Atos como quem está entrando no museu e vendo, olha, isso aqui era a coroa de Dom Pedro II. Né? É um museu. Quando o pentecostal lê, Lucas, ele, meu Deus, isso aqui, Jesus, eu quero isso hoje na minha vida. Ele pega aquela história, a história de Atos, a história da vida dele. Ele sabe que aquilo ali está lá, não por acaso. É Deus dizendo através das Escrituras, filho, eu quero fazer isso na sua vida também. Busque, você também é a igreja. Isso não cessou, isso é para você hoje. Oh, aleluia, 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 aleluia. A igreja do arrebatamento será uma igreja cheia do Espírito Santo. Oh, a igreja do arrebatamento será uma igreja que estará voltada para a santificação, que crerá na vinda de Jesus, que pregará a volta de Cristo quando muitos não estão acreditando mais. E será uma igreja cheia do Espírito Santo, manifestando os dons espirituais. Pode haver perseguição, pode haver o que for, mas a chama vai arder. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Fique de pé, eu já estou de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore a Deus, dê glória para Ele, receba mais da glória dEle, adore, adore. Adore, exalte, exalte, exalte. Se você não é batizado, batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo nessa noite. E se você já é batizado, mas há muito tempo, você não fala em línguas, você não tem buscado aquilo que já está à sua disposição, que haja renovação espiritual na sua vida hoje à noite. Aquele hino, sonda-me, Senhor, e me conheces. Aleluia. Que esse hino seja uma oração cantada que você faça nessa noite para Ele. Aleluia. Diga isso para Ele hoje, Senhor. Usa-me, 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 usa-me. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga do fundo do coração. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Diga para Ele nessa noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Diga para Ele: usa-me, Senhor. Oh Senhor, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha na mão do valente que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha, você vai atingir o alvo de Deus para a sua vida. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ainda com este hino de fundo, eu gostaria de, nesse momento, pedir a você para fazer uma coisa. Você crê que o Senhor é na tua vida? Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo aqui? Faz o sinal para nós vermos. Que não é batizado, temos um irmão ali. Tem mais alguém que não é batizado? Eu gostaria que um irmão, uma irmã cheia do Espírito Santo, saia do seu lugar e vá até onde está essa pessoa, coloque a sua mão no ombro dela, ore por ela nesse momento. Jesus pode batizar com o Espírito Santo nesse momento. E você, se você quiser, se você puder, impõe as mãos. Não precisa tocar na pessoa que está do seu lado, a não ser que ela queira, permita, e você tem a liberdade para isso. Coloque a mão no ombro dela ou na cabeça, só aproxime a sua mão. Ore pela pessoa que está do seu lado, você ore pelo seu irmão. Vamos orar uns pelos outros nesse momento. Talvez você olhe assim e diga: Senhor, eu sou tão fraco, tão fraca, tão imperfeito, tão imperfeita. Será que tu podes me usar, Senhor, como prova de que Deus é contigo, que as promessas dele na tua vida estão de pé? Deus vai usar você agora para abençoar tremendamente o irmão e a irmã que está ao seu lado. Creia nisso. Ore por ele, ore por ela nesse momento. E se você não é batizado e batizada com o Espírito Santo, deixa ele e ela orar por você nesse momento. E peça: Jesus, faz aquilo que só tu sabes fazer. Tu estás aqui, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser usado com poder, Senhor, no final dos tempos. Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de poder, vem agora sobre a vida dele, sobre a vida dela, que desde a planta do seu pé até o último fio de cabelo de sua cabeça, ele e ela sintam o poder de Deus perpassar os seus corpos, sintam a glória de Deus inundar o seu ser, sinta o poder de Deus tomar a sua vida, e que desatem os seus lábios e pela fé abram as suas bocas e comecem a falar em mistério com Deus. Que recebam línguas estranhas, conforme o teu Espírito concede, cânticos espirituais. Oh, aleluia, receba o poder de Deus na sua vida. Aleluia, batiza Jesus, faz aquilo que só tu sabes e podes fazer. Batiza Jesus, enche, 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 enche. Adabanda, adabasuru, bicaba, chora.
pode fazer. Enche, enche, enche. Recebe o poder de Deus na sua vida. Batiza, Senhor, enche. Oh, aleluia, aleluia. Adore, adore, esteja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Você será como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Adore, adore, glorifique. Oh, só adore a Ele agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus está enchendo do Espírito, aleluia. Teve alguém batizado com o Espírito Santo aqui. Jesus batizou essa moça com o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Pode voltar para o seu lugar glorificando a Deus. Só precisava se identificar. Deus te abençoe. Isso que você recebeu, guarde, preserve, cultive e se aprofunde na dimensão carismática. Teve mais alguém batizado com o Espírito Santo além dessa moça? Mais alguém que foi batizado com o Espírito Santo? Se você está do lado de alguém que foi batizado, faça o sinal para nós vermos. Se você foi batizado, batizada, falou em línguas estranhas pela primeira vez, faz o sinal para nós vermos. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui e Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem mudado, tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Ele permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aleluia, aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua igreja manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Oh, aleluia. Ainda é indispensável, Senhor, para a tua igreja hoje. Oh, aleluia, aleluia. Se você não foi batizado, batizada com o Espírito Santo nessa noite, como eu disse ontem, você pode ser batizado, batizada até o final desse culto. Você pode ser batizado, batizada a caminho da sua casa. Antes de você dormir nessa noite, amanhã, continue buscando, 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 e você vai receber, amém? Sobre isso, e encerrando, agora encerrando mesmo, irmãos, eu quero apenas ler, sem tecer comentários, Lucas capítulo 11. Jesus, abordado pelos seus discípulos que o vêm orando num lugar, num certo lugar. Quando ele termina a oração, os discípulos que estavam vendo ele orando dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus ensina a eles:
oração do Pai Nosso, a gente chama de oração dominical, né? Jesus já ensinou isso no seu Sermão da Montanha, mas aqui é quando Jesus ensina particularmente isso aos seus discípulos. E depois ele vai ensinar isso publicamente no Sermão da Montanha. Porque Jesus ele repetia assim ensinos. Porque a verdade que um ouvia, o outro também tinha que ouvir. Amém? Isso é importante. Por exemplo, um professor que está ensinando aquela turma, quando vir a próxima turma, ele vai ter que ensinar a mesma coisa. E Jesus ele repetia os seus ensinos, porque um público precisava ouvir aquilo também que o outro público tinha ouvido. E aqui ele ensina a oração dominical, e na sequência ele ensina, além desse modelo de oração, para explicar o que uma oração deve ter, ele ensina outra coisa importante, ensinando eles a orar. Ele ensina eles sobre a importância de persistir na oração. Então ele conta uma parábola, e depois ele aplica essa parábola dizendo, a partir do verso 9, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abri-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Você é filho de Deus. Se você está pedindo, Deus vai dar. E aí veja o que diz o verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos aqui na terra, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E aqui ele não está falando de conversão, irmão, porque eu nunca ouvi falar desse ensino que para você, para ser salvo, você tem que orar muito, até que você finalmente foi salvo depois de orar muito. Não, para ser salvo você precisa ter fé, crer. Agora, para receber o Espírito, é orar com persistência, disse Jesus. Pedi e dá-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. O Pai quer vos dar, peça, insista. E aproveite esses momentos de adoração. Eles ficaram 10 dias lá, a Bíblia diz, orando e louvando, os 10 dias. Até que no dia de Pentecostes desceu o Espírito. É nesse clima de adoração, expectativa de receber, fé, crer. É oração e adoração, vida consagrada a Deus, né? E pedir com insistência, e você receberá o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essa imersão plena na dimensão carismática. Você crê nisso? Dê um brado de glória a Deus, aleluia, nessa noite. Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Quero apenas lembrar que ainda temos alguns exemplares do nosso livro, O Batismo no Espírito e as Línguas como sua evidência. Alguns poucos também do arminianismo, a mecânica da salvação, estão sendo oferecidos aos irmãos. Esse assunto é muito vasto, irmãos. Tem muita coisa que eu não falei, que são capítulos do meu livro, por exemplo, eu não entrei naqueles detalhes, destacando mais a questão das línguas como evidência, aqueles detalhes também sobre as passagens bíblicas que reforçam a questão do significado, do revestimento de poder. Tudo isso você vai encontrar no livro, onde a gente trata, inclusive, sobre o caráter e a função das línguas, sobre a palavra e o amor como regulador dos dons espirituais, sobre essa questão histórica também, sobre a manifestação dos dons espirituais e sobre a compreensão do batismo com o Espírito Santo. Tudo isso é abordado no livro, não deu para abordar, não dá para resumir isso em 2 dias apenas, pode ficar para outra oportunidade, mas, irmãos, tendo o livro, com certeza os irmãos vão ter muito mais conteúdo do que foi ministrado aqui, com certeza vai ser bênção para a sua vida, porque esse livro foi feito também debaixo de oração, e já tenho recebido muitos testemunhos de vidas que foram renovadas, abençoadas, buscaram o batismo com o Espírito Santo e foram abençoados com essa dádiva da parte de Deus depois de ler o livro, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida também, amém? E quando estiverem de joelhos, não se esqueçam de nós, pastor Silas Daniel, a minha esposa, a irmã Lília Paz, que é cantora evangélica, os irmãos conhecem, e a nossa filhinha, a Lívia. Eles chegaram recentemente do Pará, de uma maratona de eventos, lá onde a Lília esteve cantando em 4 cidades diferentes. Ela viajou com a Lívia, né? Ela perdeu uma semana na escola, mas ela vai ter aulas de reposição, né? E eu estou aqui, né? Nesses dias aqui, amanhã de manhã cedo, essa madrugada eu vou estar viajando, voltando para o Rio de Janeiro, onde temos compromisso lá na CPAD, onde trabalhamos. Então, quando os irmãos estiverem de joelhos, não se esqueçam de nós, e nós também vamos estar orando pelos irmãos, e tudo aquilo que foi ministrado aqui, guarde no seu coração, encontre guarde no seu coração, e que você possa aplicar sábio e obedientemente na tua vida para o teu crescimento e desenvolvimento espirituais. Amém? Que Deus os abençoe mais e mais, o Senhor é convosco.